Gente, uma das doutrinas básicas do Evangelho, quando você vai ao livro de Hebreus, no capítulo 6, o escritor aos Hebreus, que creio eu é o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que a doutrina básica de Cristo consiste nas seguintes crenças: arrependimento de obras mortas, ou seja, arrependimento das coisas passadas, fé, batismos, e aí fala de batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. São as 6 grandes bases. Todo o mais, todo o resto é edificado em cima dessa grande base, em cima dessas grandes verdades bíblicas. E essas doutrinas todas se apoiam em cima de 2 grandes colunas: graça e fé. Graça e fé. E o que a gente precisa é, de vez em quando, há muito tempo eu sentia falta de nós termos um culto onde a gente pudesse ter oportunidade de orar junto com você, de impor as mãos, de orar com você, mas a gente frequentemente não tem espaço físico para isso. E hoje eu falei, não quero nem saber, vou tirar a cadeira, vou botar a gente sentada no chão, e não quero saber, estou sentindo falta disso, a gente precisa. E obviamente que antes disso eu quero ministrar uma palavra para você entender o que a gente está fazendo, de onde a gente vem, que o título dessa mensagem é Levanta e Brilha. Levanta e brilha. E ela vem, a inspiração desse tema, Levanta e Brilha, vem de Isaías. Volta em nome de Jesus. Isaías 60, o nome tem poder, viu só? Isaías 60, de 1 a 5, o escritor, ele está escrevendo profeticamente, e obviamente que isso aqui, talvez Isaías não soubesse, não entendesse, não tivesse tido a revelação plena, e quem leu na época também não, de que isso aqui na verdade se aplicava muito mais a nós do que a Israel. E ele diz, dispõe-te, resplandece. Outras versões dizem, levanta-te e brilha. Levanta-te e brilha. É um convite, é uma ordem, entenda do jeito que você quiser, mas é a expressão clara da vontade de Deus para cada um de nós. Que a gente não fique prostrado, que a gente não fique atolado no que for, mas que a gente se levante e que a gente brilhe, não com uma luz qualquer, não uma luz própria nossa. Levanta-te e brilha, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis, agora veja só o que ele diz, em relação, o resto todo que vem agora é consequência desse versículo 1. E ele diz, porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti, diga, sobre mim, aleluia, sobre ti resplandece, aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A glória do Senhor se vê sobre aquele que crê. As nações, olha as promessas que ele faz relacionadas com isso. As nações se encaminham para a tua luz. Os reis, as autoridades para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Os teus filhos, a tua família, chegam de longe. E tuas filhas são trazidas nos braços. E então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar. O termo abundância do mar, na Bíblia, ele fala de uma riqueza que está no mundo e que é transferida para aqueles que creem. Uma riqueza que está no mundo, que está nas mãos do diabo, mas que é transferida para a mão dos filhos de Deus. Ele diz, as riquezas, a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Se você continuar lendo o texto, pelos versículos adiante, você vai encontrar várias promessas relacionadas com prosperidade, com saúde, com família, com tudo aquilo que Deus tem para você, mas o início começa dizendo, levanta e brilha. Levanta e resplandece, levanta e brilha, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor se vê sobre ti. É um levantar pela fé. É um levantar não simplesmente porque eu tenho que levantar.
porque afinal de contas é segunda-feira, tocou o despertador, está na hora de ir para o trabalho, então eu tenho que levantar. Não é um levantar pela fé, não é um levantar somente ou simplesmente físico. O levantar físico, ele pode ser simbólico do levantar espiritual. Mas é preciso que eu entenda que no meu espírito, Deus quer me ver de pé, brilhando com a luz dele. Amém? A boa vontade, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é que o homem esteja de pé, erguido do seu passado, fortalecido, para que se identifique com Cristo e então possa se assentar em lugares celestiais com Ele, com Cristo. Começa com você ficando de pé da prostração, do desânimo, do passado, das coisas que já foram colocadas para trás, se fortalecendo, se identificando com Cristo. Agora, por que certas pessoas, em certos cultos, sob certas circunstâncias, caem no poder? Você já parou para fazer essa pergunta alguma vez? Você vai a alguns cultos em alguns lugares, o pessoal chama na frente, o pastor põe a mão, o sujeito de repente, pum, despenca, cai, já fica até uns diáconos atrás, já esperando, já escorando porque vai cair, então, é comigo, deixa que eu pego, ficam ali escorando para cair e tal, eu sempre fiquei meio preocupado com essa coisa de cair no poder, porque eu olho para a Bíblia, eu procurei na Bíblia e não consegui encontrar isso. Eu fiquei catando isso na Bíblia e não consegui encontrar. A verdade é que eu perguntei a Deus, por que as pessoas caem nesses cultos, em determinados cultos, com determinadas circunstâncias? Por que elas caem? Deus me mostrou claramente, elas caem porque elas são fracas, elas são imaturas, elas são despreparadas, elas são muitas vezes fracas ou imaturas emocionalmente, muitas vezes espiritualmente, muitas vezes tem demônios no meio da história, e muitas vezes é só a carne. Porque a pessoa vê um cai, o outro cai, o outro cai. Se eu não cair, vai achar que eu não sou espiritual. Só fica. Eu não posso perder a minha fama de mal. Não posso perder a minha fama de espiritual. Então, se for o caso, eu mergulho. Mas foi uma curiosidade que eu tive, Deus, por que isso acontece? E é óbvio, quando eu olho para a igreja, o que eu mais vejo na igreja do Senhor Jesus hoje ainda é imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. E na verdade, muitos justificam o cair no poder pela experiência de Paulo, que ao ser confrontado por Deus na estrada de Damasco, caiu. A gente não sabe, uns dizem que ele caiu do cavalo, outros que ele caiu do camelo, mas a Bíblia não diz. Talvez ele tenha caído da própria altura. Não sei se ele estava a pé, se ele estava montado, mas que ele caiu, caiu. O que elas se esquecem é que quando Paulo caiu, ele ainda era um incrédulo que perseguia a igreja. Então não me espanta que ele tivesse caído, porque o sujeito estava endemoniado até a raiz dos cabelos, perseguindo a igreja, perseguindo os crentes. Então ele não caiu no poder de Deus, ele caiu porque o poder de Deus confrontou o mal que nele havia. Amém? Essa é a primeira coisa. Alguns outros falam de João, mas João, quando viu Cristo glorificado, caiu aos seus pés como morto. E olha que ele era um apóstolo. Deixa eu ler para você a passagem de Apocalipse, porque, na verdade, eles se esquecem que imediatamente, quando João diz, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, mas imediatamente a Bíblia diz que Jesus pôs a mão direita sobre ele e disse, não temas. Jesus não disse, fica aí mesmo, João, não levanta não. Porque eu sou o cara. Não, Jesus coloca a mão direita sobre João para que ele fique de pé, para que ele se levante, porque a visão de Deus a seu respeito não é vendo você caído, mas é vendo você de pé e brilhando com a glória dele. Amém? Deus não nos quer caídos, mas de pé, firmes e seguros de que nós somos filhos amados. Se você já foi justificado, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura e anda caindo por aí, você precisa ser fortalecido no conhecimento de quem Deus é e de quem você é nele. Você precisa conhecer quem Deus é e quem você é nele. É frequente o uso do verbo levantar na Bíblia. Dê uma olhada na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que o verbo levantar é usado de maneira frequente para sinalizar o fim de um tempo de fraqueza e de opressão. É impressionante que a Bíblia, ela não diz que então Deus vindo e o seu povo obtendo vitória e sendo fortalecido, todo mundo caiu e ficou prostrado. Não, ao contrário, o povo, às vezes antes de algumas batalhas,
A Bíblia diz que a presença de Deus vinha sobre aquele povo, aquela nuvem de glória, a nuvem Shekinah vinha sobre o povo, e Deus clamava da nuvem dizendo, levanta-te, ergue-te, e o povo se levantava para ir para a batalha. Jamais a Bíblia fala de alguém caindo para se tornar um vitorioso, mas fala de alguém se levantando para se tornar um grande vitorioso. O convite do Senhor para o seu povo é levanta e brilha. Levanta e brilha. Esse é o convite. Veja só o seguinte, todos os seres vivos foram criados com algum tipo de cobertura que os protege. As aves têm penas, os ursos têm pelos espessos, impermeáveis, por aí vai. E o homem? Coitado do homem, foi criado nu. Se o homem for deixado no Polo Norte, os ursos polares sobrevivem, as focas continuam vivas, ele vira picolé, estátua. Se for colocado no deserto do Saara, os camelos sobrevivem, os escorpiões que lá estão sobrevivem, e ele vira churrasquinho de camelo. Ele cozinha e ele morre. O homem, ao ser criado, ele foi vestido e revestido da glória de Deus. Essa era a vestimenta do homem. Essa era a roupa que o homem vestia, era a glória de Deus. Ao pecar, o homem se viu despido da sua vestimenta, que era a glória de Deus. Quando o homem pecou, a Bíblia diz que ele ficou destituído da glória, ou seja, ele perdeu a sua roupa, a sua cobertura, aquilo que ele vestia. A partir daí, a história do homem, leia só a história, e você vai ver que a partir daí, a história do ser humano foi um constante cair. A partir do momento em que o homem perdeu a glória, a história do homem foi um constante cair, sempre dependendo da misericórdia do Senhor para o colocar de pé. A história de Israel é exatamente essa sequência de cai, e Deus por misericórdia os colocava de pé, e eles caíam, e Deus por misericórdia os colocava de pé, e eles novamente caíam, e Deus por misericórdia, por causa da aliança com Abraão, os colocava de pé. A história do homem a partir do Jardim do Éden se tornou um constante cair, sempre dependendo da misericórdia de Deus para o colocar de pé. Mas há um episódio em Mateus que me mostra algo que é aquilo, essa é a grande base da ministração dessa noite. Mateus, no capítulo de número 17, os versículos de 1 a 8, fala da história em que Jesus chama 3 discípulos e os leva ao alto do Monte Hermon. Hoje, no alto do Monte Hermon, se você for a Israel, você vai visitar o Monte Hermon, hoje lá no alto é uma estação de esqui. No inverno, tem neve pra caramba, o pessoal esquia. Se você chegar lá na época do verão, tem lá aqueles tratores que aplanam a neve, está tudo encostado, tem aquela casa linda lá de estação de esqui, mas não tem ninguém lá em cima. Você pode ir lá, foi lá exatamente onde Jesus levou os seus discípulos, os 3 discípulos, embora alguns digam que tenha sido num outro monte, Monte Tabor, mas há uma grande corrente que acredita que foi no Monte Hebron. Jesus sobe esse monte com esses 3, e lá em cima ele sofre uma transfiguração. Ele começa a brilhar de dentro para fora. Olha só a história. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram de um lado Moisés, de outro Elias, falando com ele. Então Pedro, olhando para aquela cena, não entendendo muito bem o que estava acontecendo, provavelmente com o coração batendo a 1000 por hora, assustado com aquela visão de Jesus, ficando fosforescente, em cima do monte. Ele vê aquilo, vê Moisés de um lado, vê Elias de outro, Jesus batendo um papo com os dois. Aí Pedro me solta essa: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Ele dá uma sugestãozinha para Jesus. Então, vamos fazer 3 tendas. Se você quiser, eu faço. Ele não disse assim: Deus, providencie então 3 tendas. Não, eu faço. Deixa comigo que eu resolvo. Aí, de repente, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Vem a nuvem Shekinah, aquela nuvem que lá no Antigo Testamento, na época do tabernáculo, ela era uma cobertura durante o dia sobre o acampamento de Israel, para que eles não fossem torrados pelo sol, que de noite se transformava numa coluna de fogo, para que eles tivessem aquecimento e direção no escuro. A Bíblia diz agora que essa nuvem veio e envolveu a todos eles,
E vês que vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados do poder de Deus. Não, tomados de quê? De grande medo. Eles não caíram por causa do poder, eles caíram de medo. Ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Caíram de bruços, caíram de cara no chão, aterrorizados com aquilo que eles estavam vendo. Mas aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos, levantem-se, fiquem de pé. Vontade de boa, perfeita e agradável de Deus para você não é ver você prostrado, é ver você de pé. Jesus toca e diz: não temais, levantem-se e não temam. Levantem-se e não temam. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram. Não viram mais Elias, não viram mais Moisés, a ninguém viram, senão ao próprio Senhor Jesus. Jesus veio para restaurar a nós a glória perdida no Éden. A glória que foi perdida por Adão. Jesus, como o último Adão, ele veio restaurar essa glória a nós. E agora, por isso eu disse para você que Isaías 60 é muito mais para nós do que foi para Israel. Quando a Bíblia diz lá: levanta-te e brilha, porque já chegou sobre você a sua luz. Jesus já chegou, você já é templo do Espírito Santo. É tempo de você levantar, se erguer e brilhar, para que o mundo veja a tua luz e as nações tragam as riquezas para que você prospere, para que você avance, para que você seja uma bênção e um abençoado. Não é mais o tempo da igreja ficar prostrada. O homem revestido da glória de Deus, ele não cai, ele brilha. O homem cheio de medo, ele cai. O homem cheio de religiosidade, ele cai. O homem imaturo, ele cai. O homem que não conhece a Deus, ele cai. O homem que não sabe quem é em Cristo, ele cai. Mas aquele que sabe quem Deus é, que conhece a sua identidade em Cristo, ele se levanta e brilha. Aleluia! Por isso eu quero voltar agora em Isaías 60, no versículo 1, na NVI, diz assim: levante-se e refulja, brilhe, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia, nasce sobre você. Aleluia! Levante-se, porque a glória do Senhor está sobre você.